Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje uma receita, gente, de empadão de frango com milho. Sensacional, vale muito a pena fazer. E eu tenho certeza, se você fizer, você vai amar. Numa panela, a gente vai colocar para aquecer o azeite. E logo em seguida, eu já vou colocar o bacon em cubinhos, tá? Vou deixar dourar. Deixa ficar bem fritinho e soltar um pouco do óleo. E aí a gente adiciona a cebola, tá? Picadinha. E refoga. Depois a gente vai colocar o alho triturado. E eu não coloco o alho antes da cebola, gente, pra não queimar ele, tá? Essa é a dica. Quando você coloca o alho primeiro antes da cebola, ele queima. Mas quando você coloca a cebola antes, ele não queima. Deixei dourar. E aí eu vou já usar esse frango desfiado da Seara, gente. Que é muito prático, já vem pronto no saquinho. Você só abre e usa. Muito fácil. Eu temperei com colorau para dar uma corzinha. Coloquei pimenta e cominho. Coloquei ervas finas. É tudo a gosto, tá? Você coloca o que você preferir. E pimenta síria. A gente vai misturar. Ainda coloquei um pouquinho de chimichurri, mas que é totalmente opcional, tá? Vou misturar bem para que todo o frango pegue o sabor e a cor, né, do nosso colorau e o sabor dos outros temperos, tá? Vou deixando ali refogar para pegar bem o sabor. E aí, eu vou adicionar meio copo de vinho branco, tá? Adiciona. E eu vou dar uma misturada, só para pegar o sabor. E depois a gente vai deixar dar uma leve cozinhadinha, só para o álcool poder evaporar, tá bom? O sabor do vinho branco é maravilhoso com frango, gente, recomendo. Vou juntar também o milho escorrido, tá? Milho em lata. E depois misturar bem, para que ele pegue todo o sabor também. Por fim, eu coloquei ainda pimenta calabresa, que eu gosto. Fica super saboroso. E vou misturar bem. Lembrando, gente, que eu sempre coloco o tempero um pouquinho na mão antes, porque aí eu vejo a quantidade certinha que eu vou colocar, tá? Se você vira o potinho em cima da comida, ele pode vazar e cair muito tempero na sua comida e estragar, né? Vou colocar o copo de água, tá? Vou deixar em fogo alto, cozinhando por uns 10 minutinhos, gente, para que esse recheio pegue bem o sabor. Depois é só desligar e reservar, que a gente vai usar ele frio, tá? Então, deixa ele esfriando depois que der os 10 minutos. Para fazer nossa massa, num recipiente, eu vou adicionar os ingredientes. A farinha de trigo, o ovo e a manteiga, tá? Eu coloquei minha manteiga um pouquinho no micro-ondas só para ela derreter mais fácil, mas adiciona todinha ela. Nós vamos começar a misturar com uma colher para facilitar a nossa vida e depois a gente vai colocar as mãos. Gente, uma pequena explicação para vocês. Se você quiser substituir manteiga por margarina, pode, tá? Mas a minha pequena explicação é a seguinte. Eu deixei aqui na descrição para vocês a quantidade da receita inteira, tá? Quando eu tô fazendo aqui, eu fiz primeiro metade da receita e faltou massa para cobrir a torta. Então, eu tive que refazer mais metade, tá? Então, eu aconselho vocês que façam a quantidade completa que eu vou deixar aqui na descrição, os ingredientes, tá? Vai dar certinho para fazer embaixo e tampar. Eu sovei bem com as mãos, sem segredo nenhum, gente. Essa massa é maravilhosa. Conforme você amassa com a mão, a manteiga derrete e dá liga. Depois eu só adicionei o sal, vou sovar mais um pouco para distribuir ele totalmente pela massa. E aí a gente já vai começar a abrir nossa torta, tá bom? Então, todos os ingredientes que eu uso estão aqui na descrição do vídeo. Faz do jeitinho, da quantidade que eu vou deixar aqui para dar certo para sua torta, tá bom? Então, olha, vou amassar bem e vou abrir na minha forma. Minha forma
é média, tá? Não é muito grande não. Mas você pode fazer na forma que você preferir. Eu queria ter feito numa forma mais alta, mas eu achei que nessa ficou bem legal, tá? Se você quiser fazer pra desenformar também é muito legal. Tem que subir as laterais, tá? Pra dar o suporte pra torta. E olha só como tinha sobrado bem pouquinho da massa pra fazer em cima, não ia dar mesmo. Então eu fiz mais meia receita. Mas você não precisa, só seguir direitinho o que tá aqui embaixo, tá bom? Olha, fiz a massa e agora a gente já vai colocar o nosso recheio que estava frio, tá? E claro, gente, frio e de preferência um pouquinho seco, tá? Eu fui colocando com a colher porque no meu tinha um pouquinho ainda de água no fundo e eu não queria que molhasse dentro, tá? Então vai colocando direitinho. Sobrou recheio, pode fazer outra torta, mas foi feito para não sobrar, tá bom? Então, por cima eu coloquei catupiry, gente. Nossa, é uma delícia, fala sério. Usei bastante catupiry para deixar bem recheado, mas é totalmente opcional. Aí, olha, falei para vocês que eu fiz mais meia massa de torta. Então, por causa disso, tá vendo? Para poder abrir aqui. Mas se você não seguir certinho as quantidades que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, não vai precisar você parar tudo para fazer mais metade da receita, tá? Eu garanto, fica tranquilo. E aí, olha, eu fui abrindo com a ajuda do rolo em cima de um saquinho. O saquinho vai facilitar na hora de a gente colocar em cima da nossa torta, tá? Então, abri bem. E aí, eu vim com a forma e vou mostrar pra vocês, medir certinho pra ver se dava pra pôr, né? Se dava pra cobrir já tava suficiente de abrir a massa. Então, olha, deu certinho, até sobrou, né? Então, agora com o saquinho a gente vai transportar nossa massa. Então, vou pegar a forma e com a ajuda da mão é só pôr a massa por cima. Pronto. Agora a gente vai pressionando nas laterais assim da forma para que o excesso de massa saia, tá? E depois é só dando um jeitinho para emendar as laterais com a parte de cima e ficar tudo bem bonitão, tá? Se você quiser fazer uma forma que desenforme, fica legal também. Por cima eu ainda vou colocar a gema batidinha e meu forno já estava pré-aquecido a 200 graus Celsius por 10 minutos, tá? Eu risquei e levei no forno por meia hora. E olha de pertinho como ficou esse empadão, gente. Fala sério se não ficou maravilhoso. O sabor, sensacional. Eu tava com pressa, então eu quis cortar quente. Mas eu recomendo que se você quiser tirar um pedaço bem bonitão, deixa esfriar e depois você corta aquele pedaço bem bonitão, que vai ficar sensacional, viu? Olha de pertinho pra vocês verem. Ficou maravilhoso. Então, gostou, gente? Deixa o gostei, se inscreve e comenta, tá bom? Um super beijo e até a próxima!